Pessoal, finalmente chegou a hora. Finalmente chegou o UFC 300. E num card composto por 10% de todos os campeões da história do UFC e com um total de 18 lutadores ranqueados lutando também na mesma noite, praticamente todas as lutas do card inteiro poderiam ser evento principal de um Fight Night ou de um pay-per-view. Pra vocês terem noção, a luta que abre o UFC 300 é Cody Garbrandt contra Deiveson Figueiredo. Facilmente um Fight Night fora do UFC Apex. Só que mesmo em um card recheado de grandes lutas, eu tenho certeza absoluta que pra muita gente o combate mais aguardado é Charles do Bronx contra Arman Tsarukyan. E olha só, não tô dizendo só pros brasileiros, mas também muita galera da gringa tá apontando esse combate como a principal luta da noite. É como eu falei no vídeo passado, o Charles do Bronx e o Alex Poatan não são só estrelas aqui no Brasil, mas também viraram muito populares mundo afora. E se pegarmos redes sociais como parâmetro, o Charles do Bronx é disparado o atleta mais popular que vai lutar no UFC 300. De longe, ele é quem tem mais seguidores nas redes sociais. Mas pessoal, vamos ao que interessa. O que esperar desse combate entre Charles do Bronx e Arman Tsarukyan? Mas antes de pular pro meu palpite, eu quero recapitular a carreira dos dois, o momento em que os dois lutadores se encontram. Começando pelo adversário. Arman Tsarukyan é um verdadeiro prodígio, não há como negar. Nascido na Armênia e naturalizado na Rússia, ele começou no MMA aos 19 anos de idade, começando sua carreira em 2015. 4 anos depois, em 2019, com um cartel de 13 vitórias e apenas uma derrota, ele já estava estreando no UFC. E na sua estreia, com 23 anos de idade, ele enfrentou ninguém menos do que o atual campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, que na época já competia na organização há um certo tempo, já estava lá há 4 anos e vinha de 4 vitórias seguidas. Tsarukyan surpreendeu e entregou uma das lutas mais duras de toda a carreira do futuro campeão dos leves. Os dois chegaram a ganhar prêmio de luta da noite, mas no final, Tsarukyan saiu derrotado por pontos. Ainda assim, essa derrota do armeno envelheceu muito bem, porque o Tsarukyan não só deu trabalho para o Islam Makhachev, mas ele deu trabalho na própria especialidade do russo. Ouso dizer, inclusive, que somente ele e o Alexander Volkanovski conseguiram oferecer uma forte resistência para o jogo de quedas, o jogo de grappling do Islam Makhachev. Eu coloco ainda o Tsarukyan na frente porque não só ele se deu bem defensivamente, como ofensivamente. Ele assustou o Makhachev na própria especialidade. E isso tudo com apenas 23 anos de idade. Na sequência, Tsarukyan mostrou que não foi apenas uma noite brilhante. Ele realmente era material para ser elite do peso leve, vencendo 8 das 9 lutas que fez na sequência. A única derrota que ele teve nessas lutas foi contra o polonês Mateusz Gamrot, em uma suada decisão dividida, onde muita gente viu vitória do armênio. Já na luta mais recente do Tsarukyan, ele conquistou a maior vitória da sua carreira, nocauteando Beneil Dariush em um pouco mais de 1 minuto de luta. E foi essa vitória que garantiu a ele uma chance contra Charles do Bronx, uma possível luta eliminatória que pode definir o próximo desafiante ao cinturão dos leves. E falando em cinturão dos leves, vamos passar para o ex-campeão, Charles Oliveira, o Charles do Bronx. Um dos maiores pesos leve que o UFC já viu. Depois de vários anos alternando entre vitórias e derrotas no peso pena, sendo chamado inclusive de porteiro ou até de Journeyman. Journeyman, pra quem não sabe, é aquele lutador que ganha, perde, fica ali no meio da tabela, no meio do ranking e no final das contas não chega a lugar nenhum, não chega a ser campeão nem nada, é só mais um. Depois desse período sombrio na carreira, Charles do Bronx decidiu subir pro peso leve e assim ele renasceu das cinzas, emplacando uma das sequências de vitórias mais impressionantes que a categoria já viu. Foram 11 vitórias seguidas entre 2018 e 2022, que incluiu a conquista do cinturão da categoria, e grandes vitórias contra a elite do peso leve. Atualmente, Charles tem o cartel mais impressionante de toda a categoria, melhor até do que o próprio campeão. Ninguém venceu a mesma quantidade e o mesmo nível de adversários que o Charles do Bronx venceu no peso leve. Ele venceu todos os lutadores do top 5 da categoria. Bateu Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje e Beneil Dariush. Charles venceu todos eles pela via rápida, com exceção do Tony Ferguson. A sequência do Charles só foi interrompida quando ele foi derrotado por Islam Makhachev em outubro de 2022. Mas em junho ele voltou a vencer ao nocautear Beneil Dariush,
também no primeiro round. E depois dessa vitória, ele enfrentaria o russo mais uma vez em outubro de 2023, no UFC 294. Só que faltando 10 dias pra luta, ele acabou sofrendo uma lesão nos treinos, um corte profundo no supercílio, e assim a revanche acabou sendo cancelada. E agora Charles enfrenta Arman Tsarukyan para recuperar a chance de ter uma revanche contra o Islam Makhachev. Pessoal, essa vai ser uma luta muito dura pros dois. E vou dizer algo bem parecido que eu falei no meu palpite da luta entre Charles e Beneil Dariush. O Tsarukyan tem um jogo bem parecido com o Islam Makhachev. Ele é um cara perigoso em pé e que não vai ter medo de quedar o Charles. Ele vai querer botar a luta pra baixo. E mesmo que ele não seja tão polido assim quanto o Dariush ou o Islam Makhachev em pé, que desenvolveram uma trocação decente, o Tsarukyan compensa com força e explosão. Ele é muito forte pra categoria. Sem falar que ele tem consigo o poder da juventude. Ele é mais jovem do que o Charles e tá no auge físico. 27 anos de idade contra 34 do Charles. Sendo assim, eu acho que ele vai impor a sua própria especialidade. Ele vai querer quedar o Charles sem medo e vai tentar travar o brasileiro no solo. E mesmo que o Charles seja superior no chão, principalmente no jiu-jitsu, a intenção do Tsarukyan não vai ser superar o Charles, mas sim travar o brasileiro no solo, pontuar no ground and pound, fazer aquela luta chata, da mesma forma que o próprio Islam Makhachev estava fazendo no primeiro round contra o Charles do Bronx. E da mesma forma que o Beneil Dariush tentou fazer com o Charles quando eles se enfrentaram no ano passado. Mas calma lá, porque o Dariush tentou fazer esse jogo no Charles, só que o brasileiro anulou completamente essa estratégia. Mesmo estando de costas pro chão, o Charles fez um bom trabalho golpeando, aplicando cotoveladas e incomodando o Dariush, para impedir que ele ficasse confortável, para impedir que ele ficasse fazendo aquele jogo chato e pontuando. Com isso, ele conseguiu trazer a luta de volta em pé e assim fez o seu caminho até o nocaute. E eu imagino que a fórmula vai se repetir de maneira bem similar, porque por mais que sua grande especialidade seja o jiu-jitsu, seja a luta agarrada, eu acredito que é na trocação que o Charles vai encontrar vitória. É a melhor chance também de aproveitar a vantagem de tamanho. O Charles é mais alto e tem mais envergadura do que o Tsarukyan, embora ele prefira lutar na curta ou média distância. De novo, vai ser uma luta muito dura para os dois. O Tsarukyan é um prodígio, é um cara que tá no auge físico, no auge da carreira, e como eu falei, é um cara muito explosivo e que tem muita força. Ele consegue derrubar o Charles com golpe. Por isso, não pode ser subestimado, mas eu ainda acho que a letalidade do Charles em pé vai definir o rumo da luta. Inclusive, eu vou cantar a pedra. Eu acho que o Charles vai perder o primeiro round e no segundo vai encaixar a mão esquerda, a mesma mão que derrubou Michael Chandler, e assim vai encerrar a luta. Pessoal, meu palpite final: vitória de Charles do Bronx por nocaute ou nocaute técnico no segundo round. E aí, pessoal, vocês concordam com o meu palpite? Vocês acham também que o Charles vai vencer e vai vencer por nocaute? Se não, deixa aí sua opinião. O que vocês acham que vai acontecer na luta? Deixa aí o seu palpite nos comentários pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.